Começamos agora a quinta parte da aula 17 de MA 091, Matemática Básica. Nessa aula 17, estamos estudando como resolver equações racionais e irracionais. Sejam todos muito bem-vindos a essa parte na qual resolveremos alguns exercícios de equações racionais. Nesse nosso primeiro exercício, temos que resolver esta equação racional apresentada aqui no enunciado. Eu vou copiar essa equação para a nossa folha quadriculada. A solução de uma equação racional envolve sempre a eliminação do denominador, que é um fator que atrapalha o nosso trabalho algébrico. Neste caso, a eliminação do denominador é obtida naturalmente multiplicando os dois lados da equação pelo termo que aparece no denominador. Repare que não podemos simplificar os termos x que aparecem no numerador e no denominador, cancelando-os. Isso é absolutamente proibido, tendo em vista que há uma soma no denominador e uma subtração no numerador. Vamos então multiplicar os dois lados por x mais 3, que é o termo do denominador. Aí está o resultado do nosso produto. Repare então que os dois lados foram multiplicados por x mais 3 e que do lado esquerdo, x mais 3 dividido por x mais 3 equivale a 1, desde que x seja diferente de menos 3. Nesse caso, então, a nossa equação se resume a, do lado esquerdo, x menos 2 e do lado direito, 0, uma vez que 0 vezes um termo qualquer é 0. Temos então só esta equação x menos 2 igual a 0 e, somando 2 aos dois lados da equação, obtemos x igual a 2. Essa é a nossa candidata à solução da equação. Entretanto, antes de batermos o martelo, precisamos determinar se x igual a 2 pertence ao domínio da equação original. E isso pode ser feito de duas maneiras. A maneira mais simples neste caso é testar este valor lá na equação, e é isso que farei aqui embaixo. Repare então que substitui x por 2 nos dois lugares em que a variável aparecia na equação original. Feita essa substituição, no numerador obtemos 2 menos 2, que é 0, sobre 2 mais 3, que é 5, e do lado direito tínhamos já originalmente o valor 0. Notando então que essa equação se resume a 0 igual a 0 e que isso é uma verdade, podemos concluir que x igual a 2 é a solução do problema. A vantagem de fazermos esse teste consiste no fato de que, desta maneira, também conferimos se a solução que nós encontramos está correta. Mas há uma outra maneira de verificar se x igual a 2 pertence ao domínio. Isso pode ser feito tomando-se o denominador da equação original, que é x mais 3, e exigindo que esse denominador seja diferente de 0, uma vez que o denominador de uma expressão nunca deve ser 0. Nesse caso, então, concluímos que x deve ser diferente de menos 3. E como a nossa solução é x igual a 2 e x igual a 2 é diferente de menos 3, podemos afirmar, então, que x igual a 2 é, de fato, a solução. Quando você for resolver uma equação racional, use sempre um desses dois métodos de verificação da solução encontrada. No nosso segundo exercício, temos uma única expressão racional do lado esquerdo da equação, mas agora o lado direito não é igual a 0. Ainda assim, o processo de resolução é muito parecido com o do exercício anterior. Vou começar copiando a equação para a nossa folha quadriculada. A simplificação dessa equação envolve a eliminação do denominador, o que é feito multiplicando-se os dois lados por x menos 1. Assim, do lado esquerdo temos x menos 1, que multiplica 2x mais 5 sobre x menos 1, e do lado direito temos 3, que multiplica x menos 1. Observe, então, que do lado esquerdo temos x menos 1 no numerador e x menos 1 no denominador. Esse era mesmo o nosso propósito. Como a divisão desses dois termos vale 1, o lado esquerdo se torna simplesmente 2x mais 5. Já do lado direito, temos um produto que pode ser calculado aplicando-se a propriedade distributiva. Temos, então, 3x menos 3. Para resolver essa nova equação, começaremos subtraindo 2x dos dois lados da equação. Assim, o lado esquerdo se torna simplesmente 5 e o lado direito se torna x menos 3.
Vamos agora somar 3 unidades aos dois lados da equação. Com isso, o lado esquerdo se torna 8 e o lado direito passa a ser simplesmente x. Assim, temos finalmente a nossa candidata solução, que é x igual a 8. Para verificar se essa solução satisfaz a equação original e também pertence ao domínio daquela equação, vou substituir na equação original a variável x pelo valor 8. Obtenho assim 2 vezes 8 mais 5 dividido por 8 menos 1, e isso deve ser igual a 3. Fazendo a conta do numerador, obtenho 21, e no denominador eu obtenho 7. E eu quero saber se isso é 3. Naturalmente, 21 sobre 7 é 3, então temos a equação 3 igual a 3, o que indica que, de fato, x igual a 8 é a solução do problema. O nosso terceiro exercício é um pouco mais complexo que os anteriores, porque do lado esquerdo temos uma soma de duas expressões racionais. Vamos começar a resolução, como sempre, copiando esta equação para a nossa folha quadriculada. Observe, então, que aqui desejamos eliminar dois denominadores, o termo x mais 1, que aparece na primeira expressão, e o termo x menos 1, que aparece na segunda expressão. Para que consigamos eliminar os dois denominadores ao mesmo tempo, vamos multiplicar os dois lados da equação por x mais 1 e por x menos 1. Aqui está. Observe que o lado esquerdo da equação original aparece aqui multiplicado por x mais 1 e x menos 1, e o lado direito, que era só 3, também aparece multiplicado. Vamos, então, aplicar a propriedade distributiva do lado esquerdo e multiplicar as duas expressões fracionárias por x mais 1 vezes x menos 1. Além disso, reparamos que do lado direito da equação acima, temos um produto notável, que é o produto da soma de x mais 1 pela diferença x menos 1. Isso indica que o lado direito da equação pode ser escrito como 3 que multiplica o primeiro termo, que é x ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado. Continuando o nosso processo, reparamos que no primeiro termo do lado esquerdo, o numerador contém o termo x mais 1, o mesmo acontecendo com o denominador. Dessa forma, este termo se resume a 3 que multiplica x menos 1. Da mesma forma, no segundo termo do lado esquerdo, temos x menos 1 no numerador e x menos 1 no denominador, o que faz com que esse termo se resuma a 2 que multiplica x mais 1. E do lado direito, se aplicarmos a propriedade distributiva, obteremos 3x ao quadrado menos 3. Vamos agora aplicar a propriedade distributiva do lado esquerdo. Então, temos 3x menos 3, e aqui também mais 2x mais 2, igual a 3x ao quadrado menos 3. Simplificando o lado esquerdo da equação, obtemos 5x menos 1. E o lado direito continua sendo 3x ao quadrado menos 3. Transportando todos os termos dessa equação para o mesmo lado direito, nós obtemos 0 igual a 3x ao quadrado menos 5x menos 2. Trocando então os termos de lado, chegamos à equação 3x ao quadrado menos 5x menos 2 igual a 0. Uma equação quadrática que pode ser resolvida usando-se a fórmula de Bhaskara. Encontremos então o discriminante desta equação. O discriminante vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui está. E isso é igual a 25 mais 24, que vem a ser 49. Dessa forma, usando-se a fórmula quadrática, obtemos x igual a menos b, mais ou menos a raiz do discriminante, sobre 2 vezes o termo a. E isso é igual a 5 mais ou menos 7 sobre 6. As duas soluções da equação são, portanto, x1 igual a 5 mais 7 sobre 6, que é igual a 12 sextos, que vale 2, e x2, que é igual a 5 menos 7 sobre 6,
que é igual a menos 2 sextos, que por sua vez é menos 1 terço. Temos, portanto, as nossas duas candidatas à solução da equação. Para determinar se cada uma delas de fato resolve a equação, teremos que fazer algum tipo de conferência. Nesse exercício, por absoluta preguiça, eu não substituirei x1 e x2 na equação original, mas eu verificarei qual é o domínio daquela equação. Como o lado esquerdo da equação possui duas expressões fracionárias, uma com o termo x mais 1 no denominador e outra com o termo x menos 1 no denominador, eu exigirei que essas duas expressões sejam diferentes de zero. Sendo assim, devemos ter x diferente de menos 1 para que o primeiro denominador seja válido e x diferente de 1 para que o segundo denominador seja válido. Como as nossas soluções são x igual a 2 e x igual a menos 3, e esses dois valores são ao mesmo tempo diferentes de menos 1 e de 1, nós podemos dizer que as soluções da equação são, de fato, x1 igual a 2 e x2 igual a menos 1 terço. Se bem que eu não deveria ter tido preguiça e deveria conferir se eu não cometi nenhum erro de conta ao obter essas duas soluções. Deixo essa tarefa para o espectador deste vídeo.